E ainda tem gente atravessando a fronteira de forma ilegal. Parece que a crise migratória nunca vai acabar na fronteira dos Estados Unidos com o México. E é isso que a gente vai falar hoje na nossa aula, porque nós vamos entender como que funciona a entrada ilegal pela fronteira dos Estados Unidos. Olá pessoal, meu nome é John e eu sou aqui do canal Immigration USA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira. Antes da gente continuar na nossa mega aula, eu peço para você dar like nesse vídeo. É importante que você dê like no vídeo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregue esse conteúdo para outras pessoas. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, e para você que já é inscrito, não deixe de compartilhar esse vídeo. Lembrando que os nossos vídeos são informativos, validados por advogados de imigração, e nós não incentivamos a imigração ilegal. É interessante dizer que eu atuo nas ONGs que fazem o processo pós-travessia desses imigrantes que se entregam na fronteira. Para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só você acessar o site da National Immigration Project e da Immigration Guide, tá ok? A gente estava sumido e, na verdade, eu estava de férias e agora retomando. Nesse ano de 2023, a gente teve uma reunião com as nossas bases das ONGs e nós tivemos dados atualizados, e é isso que a gente vai apresentar para vocês nessa aula de hoje, explicando tudo sobre os bastidores da fronteira e como que esses imigrantes estão conseguindo entrar de forma ilegal pelo México, ok? Bom, gente, vale lembrar também que o nosso canal ele é muito rico em vídeos de informação. Então, vai ser muito comum na aula de hoje eu falar várias vezes para vocês, olha, a gente já tem vídeo sobre isso, dá uma olhada aqui no canal. Se você quiser, você pode maratonar os nossos vídeos através de uma playlist que você encontra aqui no nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a fronteira está aberta? Tá passando gente na fronteira? Bom, vamos lá. Tá passando muita gente ainda pela fronteira, tá ok? Parece que não. Reduziu bastante o número, mas ainda tem muita gente entrando pela fronteira do México aqui com os Estados Unidos. Mas a fronteira ela não está aberta. Esse termo, a fronteira está aberta, isso é historinha do coiote. O coiote vai dizer, não, a fronteira está aberta, vamos lá. Porque o coiote quer que você pague o serviço dele. Mas a fronteira só está aberta, gente, para quem tem visto. Se você não tem visto e vai atravessar a fronteira, vai entrar aqui nos Estados Unidos, você está cometendo um crime e esse crime ele tem caráter federal. Sim, entrou nos Estados Unidos sem visto, você já é considerado um criminoso. Um criminoso a nível federal. Tá ok? E o que o coiote ele fala? Não, você quando entrar lá, você vai conseguir a liberdade. É porque existem duas formas de você entrar atravessando a fronteira. E é sobre essas duas formas que a gente vai detalhar aqui para vocês na aula de hoje. Bom, a gente sabe que os pontos de entrada nos Estados Unidos são basicamente terrestre e marítimo. O terrestre mais conhecido é a fronteira do México. A gente tem uma aula aqui completíssima, mostrando as fotos, os vídeos, os lugares de todos os pontos de travessia. Tem pelo Canadá, só que o Canadá é muito mais difícil, porque se você consegue o visto dos Estados Unidos, você vai conseguir para o Canadá facilmente. Tá ok? Mas a questão é essa: as pessoas que entram de forma ilegal são pessoas que não se enquadram para conseguir o visto americano. E por que não se enquadram? Porque não fazem o seu dever de casa. Você precisa fortalecer vínculos aí nos Estados Unidos, vínculos aí no Brasil, para que você possa chegar no consulado e apresentar como é que eu posso dizer? Um roteiro imigratório para que seu visto seja aprovado. E se você quer vir como turista para ficar ilegal, eles percebem, eles sabem que você vai ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer vir para morar, para residir, já vem com uma opção de trabalho. Tem vídeo aqui no canal explicando como você consegue um visto para trabalho. Bom, e também tem por Cuba. Através de Cuba, o acesso nos Estados Unidos é por mar, tá? É um acesso muito perigoso, que o pessoal já desce ali, desce não, na verdade, sobe o oceano para aquela região ali de Miami, em si, na Flórida ali, tá ok?
Lembrando que o México agora está exigindo visto, não está fácil, o brasileiro não está conseguindo tirar o visto facilmente para o México. Por que é difícil? Não, não é que é difícil, o problema é o agendamento, tá ok? Mas os coiotes é assim, eles estão tendo convênio aí, estão fazendo o pagamento de propina para o consulado mexicano aí no Brasil, e eles estão conseguindo agendar com mais agilidade para os clientes deles, tá ok? O Canadá também precisa de visto, é um visto bem exigente, mas por incrível que pareça, é mais fácil do que conseguir para os Estados Unidos, porque no Canadá tem muita demanda de mão de obra. E também tem o visto para Cuba. O visto para Cuba é mais fácil. Você paga $20 até mesmo no aeroporto antes de sair antes do avião levantar voo. Por exemplo, uma conexão no Panamá. Você no Panamá, você paga $20 ali no guichê do consulado cubano, já consegue o seu visto na hora, que praticamente é um formulário, e aí você consegue entrar facilmente em Cuba. Só que a travessia por Cuba é muito mais perigosa. É uma das mais perigosas, porque você vai arriscar sua vida no meio do oceano aí, e só Deus que sabe o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Basicamente, o nosso canal aqui ele aborda a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Entre o México e os Estados Unidos existem dois modos de você entrar de forma ilegal. Lembrando, gente, que isso não é uma forma de incentivar, tá ok? A gente só está explicando para vocês o que é passado para a gente nos nossos encontros de base das ONGs, porque a gente que trabalha nas ONGs precisa entender como que esses imigrantes e por que esses imigrantes estão atravessando a fronteira. Então a gente não julga a sua situação, porque às vezes a pessoa ela está atravessando a fronteira de forma ilegal porque ela está numa condição deplorável no país dela, porque ela corre risco no país dela. Mas também tem pessoas que estão de safadeza, estão atravessando a fronteira porque querem ostentar uma vida, aquela tão sonhada vida americana, quer ter iPhone, quer ter carrão. E, gente, a vida aqui nos Estados Unidos não é como vocês estão vendo aí nos vídeos de muito youtuber, muito blogueiro aí, tá? A vida aqui é bem mais difícil. Tudo bem, aqui você compra o seu iPhone, tá, mas a que preço você paga para ter essa vida, tá ok? Então vale uma reflexão aí. Quantas pessoas atravessam a fronteira e nunca mais voltam para o seu país e não conseguem enterrar a mãe, perde contato com os filhos, enfim. Acho que vale a pena a gente colocar na balança e considerar até que ponto vale a pena isso. Ah, mas a vida no Brasil é difícil. Tá. Onde que a vida é fácil? Tá ok? Então é só essa reflexão. Bom, vamos lá. Existem duas formas de atravessar a fronteira de forma ilegal. A primeira é o Caicai e a segunda é a rota por fora. O Caicai, ele tem esse nome porque é uma tradução bem grotesca. O brasileiro que falou esse Caicai, eu não sei porque que ele falou isso. Mas o termo em inglês é o Catch and Release. O que é o Catch and Release? É aquele termo que o pessoal usa, tipo, pesque, pague, mas devolva. Tipo, você pescou o peixe, mas você tem que devolver o peixe para o mar. Esse Catch and Release, essa expressão ela é muito usada na pesca. E ela foi conhecida... foi levada para a fronteira por quê? Nessa situação, o imigrante ele se entrega para a polícia, mas ele se entrega para a polícia de imigração e a polícia de imigração não pode devolver ele para o país de origem, porque ele entra com pedido de asilo. Então, a polícia de imigração ela devolve o imigrante, só que em vez de devolver o peixe para o mar, da expressão catch and release, ela devolve para o mar dos Estados Unidos. Então a pessoa cai na mão da polícia, mas depois cai dentro dos Estados Unidos. Por isso esse termo cai. Ok? Então o coiote ele cobra em média, as pessoas que estão entrando aqui na fronteira ainda, a gente está fazendo uma pesquisa, um levantamento aqui nas bases de acolhimento, e essas pessoas pagam em média $20 mil por família, tá ok? De 20 a 30 mil dólares por família, tá? Então o imigrante ele atravessa a fronteira. Essa travessia, gente, são pontos bem tranquilos, porque na maioria das vezes o caicai é muito comum ser realizado por famílias
e famílias que tenham crianças com menores de 18 anos. Por quê? Quando você atravessa a fronteira em família, são pontos mais... a gente tem um vídeo aqui falando quais são os pontos. São pontos bem tranquilos, que o pessoal anda no máximo aí 1 hora, tá? Tem gente que anda 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, mas são pontos bem tranquilos da fronteira. Por quê? São pontos que já tem polícia de imigração. Então, não é qualquer um que vai tentar atravessar. Quando a pessoa atravessa em família, ela já levanta o braço e fala: eu quero me entregar para a imigração dos Estados Unidos porque eu estou pedindo asilo. E a gente tem vídeo aqui explicando que brasileiro não se enquadra para asilo, só que os Estados Unidos não vai dizer de cara que o brasileiro não se enquadra para asilo. Quando você chega aqui na fronteira, o que acontece? Nós vamos avaliar o seu caso para realmente ver se você tem condição de ganhar um asilo aqui nos Estados Unidos. Então, se você quando faz o seu pedido de asilo, você não entra mais ilegal. Você cometeu o crime atravessando a fronteira, mas o que acontece? Você abre um recurso na lei migratória, você pede uma lei de proteção de asilo e você fica legalizado aqui nos Estados Unidos, até que o seu pedido de asilo seja julgado. Só que, na maioria das vezes, como brasileiro, vai ser julgado a ponto de ser negado. E aí, então, vai ser emitido na carta de deportação. E, nesse caso, você, sim, vai estar ilegal novamente aqui dentro dos Estados Unidos. Então, quem entra por essa rota, ele entra e consegue se legalizar por um curto período de tempo até que o pedido dele de asilo seja julgado e uma carta de deportação seja emitida. Então, por que entra em família? Isso é orientação do Coyote também, tá? Porque quando você entra, você cometeu um crime, você vai para a cadeia, você fica preso. Primeira parte, você vai para as tendas de triagem. Dessas tendas de triagem, você vai para a penitenciária. E lá, se você tem criança, tá, menor de 18 anos, o que acontece? A lei americana não permite que crianças fiquem presas por mais de 20 dias. O que tem que fazer? Vamos soltar a criança. A criança consegue ficar sozinha nos Estados Unidos esperando asilo? Não. Então a gente tem que soltar a família, que são os pais. Por isso que muitas famílias vêm com crianças menores de 18 anos. Porque se for maior de 18 anos, essa criança, nem criança mais, né? Esse jovem consegue ficar preso ali, ó, esperando o seu pedido de asilo. Ou então até mesmo ser deportado sem que o pedido de asilo seja protocolado. Mas com criança é diferente. Não tem como a polícia americana, o governo americano, deixar aquela criança presa por muito tempo. Tá, ok? Só que a gente tem observado que crianças a partir de 10 anos, menores de 10 anos, que estão conseguindo ser liberadas. Porque crianças maiores de 10 anos, a polícia já está segurando mais um tempo até que aconteça a deportação. Tá? Então, quando o solteiro ele tenta fazer a rota pelo Caicai, se ele consegue liberdade, ele é um milagre da imigração. Porque solteiros que se entregam na fronteira dificilmente conseguem ser liberados. Dificilmente. Esses solteiros eles vão ficar presos lá porque eles têm condições de ficarem presos até que o caso deles seja julgado, que pode demorar até 2 anos, ou então a imigração já comunica ao país de origem e fala: olha, eu tô com uma leva aqui, eu tô com uma turma de, brasileiros e a gente vai fazer a deportação deles. Então, essa galera é deportada. Acontece sim de famílias com crianças serem deportadas também. Nesses casos, eles desconfiam que a criança não é daquela família. A gente tem vídeo aqui explicando sobre isso, que é tráfico de menores. Acontecia de um tio trazer um sobrinho, que era menor de idade, não era pai, ou seja, é sequestro. Acontece muito, tá, gente? E também tem outras opções aí que, se antes de 20 dias, se tem um avião, uma programação para ser deportado, então eles colocam também essa família com criança. Mas, basicamente, é quase certo atravessar a fronteira com crianças e conseguir a liberdade aqui dentro dos Estados Unidos. Então, essa é a primeira rota, que é a rota do Caicai. Tá, ok? Quem entra pelo Caicai, a gente já vai falar da rota por fora. Quem entra pelo Caicai, gente, entra então com esse pedido de asilo. Esse pedido de asilo ele vai ser julgado nas cortes de imigração. O
que é que o imigrante faz? Ele vai frequentar aí de 3 a 4 cortes de imigração. Na última corte de imigração, o juiz de imigração ele vai bater o martelo e vai dizer: olha, fulano, você que é brasileiro, não tem direito a pedido de asilo aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou emitindo uma carta de deportação e você vai sair dos Estados Unidos. Só que essa galera já entra e já procura um advogado, porque o advogado sabe que não, a pessoa não vai conseguir o pedido de asilo, mas o advogado consegue empurrar esse caso. Às vezes tem advogado que orienta a mulher a engravidar para ter um filho americano, para tentar empurrar esse caso, enfim. Existem várias estratégias, várias manobras que o advogado faz para que essa família não receba a carta de deportação de imediato. E quando a família recebe a carta de deportação, o que ela faz? Ela vai embora para o Brasil? Volta? Não. Muitas das vezes ela muda de estado e continua a viver a vida dela. Só que a partir desse momento ela está ilegal com as leis aqui dos Estados Unidos. A polícia de imigração não vai gastar energia e vai botar os soldados, né, deles procurando essas famílias porque não apresentam risco. Mas se acontecer alguma coisa que envolva a polícia de imigração, eles vão cruzar dados e vão dizer: olha, você já tem uma carta de deportação, você nem deveria estar aqui. Ou seja, vou te prender para você ser deportado. Então, depois que a carta de deportação é emitida, esses imigrantes eles fogem para outro estado aqui nos Estados Unidos e seguem a vida deles tranquilamente, fugindo de problemas com a polícia de imigração. Tá ok? Então vamos lá. Já a segunda rota é a rota por fora. O que é a rota por fora? É a rota onde o imigrante ele não se entrega. É uma rota onde o imigrante ele foge da polícia. Ali, literalmente, ele é foragido da polícia americana. Porque se ele se entregar, se a polícia pegar ele, ele vai entrar nos moldes do Cai-Cai. E aí, dificilmente, dependendo do perfil dele, ele não vai conseguir ser liberado aqui dentro dos Estados Unidos. Quem faz essa rota por fora, na maioria das vezes, são o quê? Solteiros. E os coiotes eles cobram em média de 15 a 30 mil dólares por pessoa, tá ok? Porque esse migrante ele vem sozinho. E essa rota por fora é uma rota mais perigosa, porque é aquela rota que são realizadas nos desertos. Vocês lembram daquele caso da enfermeira brasileira que morreu no deserto? Então, ela foi um exemplo de rota por fora. Aquele caminhão que foi encontrado, se eu não me engano, no Texas, que tinha vários imigrantes ali sem ventilação que morreram. Então, ali também a rota por fora, porque essa rota não pode ser pega pela polícia de imigração, porque se for pego, eles vão para a cadeia e vão ser deportados, porque não tem crianças envolvidas. Quando tem crianças envolvidas, eles se entregam tranquilamente, sem passar por deserto, sem nada disso. Então, essas rotas são geralmente feitas por solteiros, e quem entra por essa rota, ele já entra ilegal. Ele não vai ter nada de se apresentar em corte de imigração, pelo contrário, ele vai fugir da corte de imigração, porque ele já não tem registro nenhum na polícia de imigração. Diferente do pessoal do Cai-Cai, que tem toda uma triagem, já faz cadastro, lá eles já têm passaporte, enfim. Tá ok? Então, essa é as duas formas vou dizer assim, do imigrante atravessar a fronteira aqui entre o México e os Estados Unidos. Tá? Então, o que acontece? Entrar no México está sendo um desafio muito grande, principalmente para brasileiros, porque o governo mexicano já está exigindo dos brasileiros o visto. O agendamento está muito lento, a fila está muito grande, mas os coiotes muitas das vezes estão falsificando ou então estão conseguindo furar a fila através de propinas com o próprio consulado mexicano aí dentro do Brasil. Então isso vai depender muito do seu coiote. E tá entrando gente pela fronteira? Tá. Gente, nunca vai deixar de atravessar pessoas pela fronteira. A fronteira, a gente tem um vídeo aqui explicando, ela é enorme, é uma extensão gigantesca. Então, os Estados Unidos aqui não consegue policiar toda a fronteira. É algo que é uma crise migratória que a gente vive. Mas os pontos mais conhecidos que os coiotes estavam usando já estão sendo bem policiados, tá ok? E com crianças, menor de 10 anos, então, é mais certo. O que tem de gente entrando, principalmente de Minas Gerais, porque a gente já falou, Minas Gerais, principalmente o governador Valadares, é a cidade, é o estado brasileiro que tem
a maior rede de coiotes organizadas para entrar aqui de forma ilegal nos Estados Unidos. Tá ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá like aqui. Essa foi uma aula para entender as formas de entrar pelo Caicai e pela rota por fora. A rota por fora, gente, demora dias, às vezes semanas, demora meses, porque o coiote ele precisa fazer uma rota onde em momento algum vai cruzar com o policial. Então, às vezes, o imigrante ele fica esperando na casa de um coiote, né? Lá com outros imigrantes por uma semana, esperando a oportunidade certa, porque neste caso não pode cruzar com a polícia de imigração. Isso pela rota por fora. Já pelo Caicai é uma rota bem mais tranquila e até mais seguras que muitas famílias estão fazendo. O que a gente fala aqui, gente, não é para... É muito interessante que tem muita família atravessando a fronteira, abrindo canal no YouTube e gravando como se fosse a coisa mais natural. Gente, tenha vergonha na sua cara porque você é um criminoso. Você atravessou a fronteira de forma safada, você não tem condição e direito de pedir asilo nos Estados Unidos e você está usando de uma brecha na lei migratória para tentar ter uma vida aqui nos Estados Unidos. A gente não tá. O problema do Caicai, gente, é porque tá entrando gente aqui que não precisa disso. Tá entrando gente aqui com condições boas no Brasil. Gente, tem vereador de cidade vindo para os Estados Unidos pelo Caicai. Você não precisa disso, meu amigo. Você tem dinheiro, tem condições de viver bem aí no seu Brasil. Só que existem pessoas, por exemplo, ucranianos, pessoas que estão em séries realmente que podem pedir asilo, que quando tentam atravessar a fronteira, as bases de triagem estão superlotadas, a polícia de imigração já está saturada porque já não aguenta mais fazer prisão de pessoas, então não quer nem estudar o caso para ver se aquela pessoa tem direito ou não. Então quem realmente tem direito a asilo não está conseguindo a documentação. E muita gente está entrando de forma safada porque está seguindo esses blogueiros aí, achando que a vida aqui nos Estados Unidos é mil maravilhas. Gente, não tá essa maravilha toda que o pessoal está falando. O aluguel tá caro, a comida tá ficando mais cara, combustível também tá caro. Não tô fazendo comparação com a vida no Brasil ou em outro país, não importa. Mas é importante a gente se conscientizar e entender, será que é o momento mais oportuno para eu tentar atravessar a fronteira? Porque a gente tem vídeo aqui no canal de muitos brasileiros que vieram achando que era uma coisa e aí estão chorando no consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos, pedindo, por favor, me deporta porque eu não tenho nem condição de pagar minha passagem, porque a vida aqui não era aquilo que eu achava. Então, planejamento é tudo, né, gente? Vai começar esse 2023, quer vir para os Estados Unidos? Poxa, tenta se organizar, planejar, tenta o visto, não conseguiu? Tenta de novo, tenta uma outra forma. E outra, não existe só os Estados Unidos. O brasileiro ele fica obcecado pelo dólar aqui dos Estados Unidos. Gente, o mundo ele é gigante. Não existe só Brasil e Estados Unidos. Existem outros países que podem te dar condições melhores e você correr menos risco de vida do que essa de se envolver com traficantes que são os coiotes. Gente, por incrível que pareça, em Minas Gerais tem pastor de igreja evangélica que é coiote. Tem pastor que indica, olha, eu tenho um amigo meu que vai te atravessar. Gente, isso é crime. Como que pode um homem que está no altar aí da igreja falando da palavra de Deus? Gente, se essa pessoa morre, esse pastor ele é responsável por essa vida que tentou fazer a travessia, porque foi indicação. Então, gente, nós temos que ser muito conscientes e tentar entender e refletir sobre esse cenário. Poxa, eu quero ir para os Estados Unidos. Como que eu vou? Né? Tenta se programar e se organizar. Tá ok? Bom, esses dados que eu passei para vocês foram os dados que a gente recebeu na nossa última reunião. Tá bom? E a gente teve, nessa reunião, saiu o dado do ano fiscal do ano passado, que o número de brasileiros pedindo asilo aumentou muito na fronteira. E isso vai gerar um outro dado, que o número de pedidos negados de asilo para o brasileiro vai aumentar, porque esses brasileiros não se enquadram para pedido de asilo.
Tá ok? Bom, essa foi a informação de hoje. Não deixe de dar like nesse vídeo e compartilhar essa informação com alguém que está pensando em atravessar a fronteira, pagar um coiote, enfim. Vale a pena lembrar que o nosso canal aqui não incentiva a imigração ilegal. Nossas informações são validadas para advogado de imigração. E eu vejo você no próximo vídeo. E não deixe de assistir a playlist aqui sobre imigração, que vale muito a pena. A gente tem muito vídeo bacana, inclusive mostrando todos os pontos de onde que é realizada a travessia, de onde e como é realizada essa travessia pelos coiotes, tá ok? Assiste os vídeos e vale a pena e coloque aí na balança se vale correr o risco de vir para os Estados Unidos atravessando a fronteira com o México. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.